GTA 6 não é o futuro, ele é o fim dos games. Pelo menos é isso que muita gente tá achando, principalmente pelo fato de que o GTA 6 conseguiu quebrar a barreira dos $100. Ou seja, é o primeiro jogo, na verdade, oficialmente lançado por esse preço. Ah, e nem veio falar que é de $80 porque não é. A gente sabe muito bem que a versão original, que era a versão para ser lançada, é a versão de $100. Mas tem um vídeo que tá falando sobre isso que eu quero muito poder reagir com vocês. Então, antes de mais nada, já peço pra você se inscrever no canal, dar um like, dar um hype, que hype é a coisa mais importante que tem no YouTube atualmente. E já me conta, você acha que o GTA 6 vai acabar de vez com a indústria dos games? Ou será que ele pode iniciar uma nova era que talvez a gente não vá gostar? Me conta aqui nos comentários. Então bora pro vídeo. Seguinte, gente, esse daqui é o vídeo. GTA 6 não é o futuro, é o fim, do Blader Coyote, tá? Primeira vez que eu tô vendo o vídeo dele. Então bora ver, porque eu fiquei bem curioso pra saber o que tem nesse vídeo. Antes do mundo acabar em 2012, a Rockstar Games lançava pelo menos um jogo por ano. E se você observar, é isso que a maioria das grandes produtoras fazem até hoje. Mas isso mudou após GTA V. A maior estreia da história do entretenimento, faturando mais de $1 bilhão em apenas 3 dias. Sem dúvida nenhuma, isso já seria o suficiente para mudar completamente os planos para os próximos jogos. Mas além disso, algo ainda mais importante aconteceu. A Rockstar venceu a corrida dos jogos como serviço. Em maio de 2026, a PlayStation testou um recurso no PS5 que mostrava os jogos mais jogados da semana. Os 3 primeiros nos Estados Unidos eram Fortnite, Call of Duty e GTA V. Mas é óbvio que o verdadeiro motivo para isso não é um jogo single player de 13 anos atrás, mas sim o GTA Online. Ele já teve suas polêmicas e seus altos e baixos, mas desde seu lançamento, ele é uma mina de ouro para a Rockstar. Informações vazadas no início do ano mostraram que GTA Online fatura mais de $1 milhão por dia, somando quase 10 milhões por semana, tendo um rendimento de quase $500 milhão por ano. Tudo isso por causa das microtransações com Shark Cards e a assinatura do GTA Plus. Para vocês terem noção, estima-se que Red Dead Redemption 2, mesmo com 85 milhões de cópias vendidas e somado com Red Dead Online, faturou $3,5 bilhões. Enquanto isso, desde o lançamento do GTA Online, a Rockstar faturou mais de $5 bilhões. E somando com as vendas do GTA V em si, que hoje alcançam as 230 milhões, isso vai além dos $15 bilhões. É por isso que a indústria inteira entrou nessa corrida dos jogos como serviço. A estabilidade é que é foda, porque o GTA sozinho, ele se tornou maior do que a própria Rockstar. Se vocês pararem pra perceber, somente o GTA V vendeu metade de todas as unidades que a franquia vendeu até hoje, um único jogo. E o GTA 6 já tá passando das 40 milhões de cópias vendidas e, gente, ainda nem lançou, tá na pré-estreia. É meio bizarro a gente pensar, porque o GTA, gente, é uma mina de dinheiro infinita dentro da indústria dos games. Eu não consigo pensar em outra franquia que seja uma mina infinita, assim. Se você parar, sabe, Mario e Pokémon, ok, são indústrias grandes, são marcas grandes, mas Pokémon precisa sempre estar lançando jogos novos, sabe, a cada 2, 3 anos, às vezes até anualmente, pra poder continuar sendo relevante. GTA não, o último jogo de GTA já faz 10 anos. A idade que eles entregam quando estabelecidos é incomparável. Hoje, a Rockstar pode se dar ao luxo de trabalhar em um único jogo, além do GTA Online, com mais de 6 mil funcionários e 10 estúdios. Isso é uma anomalia completa. Corta para a Ubisoft, que mesmo com 15 mil funcionários e 40 estúdios, não conseguiu encontrar uma fonte de renda sequer próxima disso. A Capcom é outra que perdeu essa corrida depois de várias tentativas. A diferença é que, com cerca de 4 mil funcionários, ela buscou a solução alternativa, que é voltar a fazer jogos de forma decente e numa frequência muito boa. Enquanto outras, como a dona Sony, insistem no erro, mesmo depois de perderem centenas de milhões de dólares. Se a Rockstar não tivesse o GTA Online, ela estaria lançando mais jogos assim como a concorrência, mas é óbvio que o nível de qualidade deles não seria o mesmo. Doa a quem doer, mas o próximo jogo dela só é tão ambicioso quanto é por causa do GTA Online, tanto no sentido de ele ter financiado o desenvolvimento, mas também por essa ser a fundação do próximo grande jogo como serviço. E considerando o potencial que ele tem de durar décadas, eu me pergunto se GTA 7 sequer vai ser lançado daqui a 20 anos.
Ele tem um bom ponto, porque se a gente parar pra pensar que o GTA 6 ele já tá sendo lançado num cenário em que tá tudo meio estranho, tá tudo meio, tipo, caótico por causa da IA, em que placas, SSDs, memórias estão muito caras, não faria muito sentido eles lançarem tão cedo o próximo GTA. E ainda mais que está sendo esse enorme sucesso, é bem capaz que eles façam ter uma vida útil ainda maior, porque se eu não me engano, o GTA V, ele é cross-plataforma, ele não fica só em uma plataforma, né? Ele tem, acho que, tanto PS4 quanto PS5, Xbox One, Xbox Series. Ele não tem, eu não sei se tem pra Switch, eu acho que não tem pra Switch, mas se tiver me corrijam, tá? Porém, ele tá sempre se mantendo em alta depois de mais de 10 anos. É bem capaz que sim, por causa de todo esse momento caótico, que tá levando até as próprias empresas de games a aumentar o tempo de duração das suas plataformas, que o GTA se aproveite disso pra, ok, vamos demorar agora 20 anos pro próximo jogo, galera, até porque pode ser que a próxima geração só saia daqui 3, 4 anos. Será que GTA vai ser lançado sem ser pra próxima geração de consoles, mas pra outra que vem depois? Não sei, me conta nos comentários, galera. Eu sei, GTA 6 tá absurdamente caro, e eu já vou falar sobre isso. Mas agora você tem a chance de ganhar 2 gift cards no valor da edição Ultimate no sorteio da Sucumba Games, a patrocinadora desse vídeo. Caso você não conheça a Sucumba Games, eles são uma das maiores páginas de notícias de videogames e memes do Brasil, e recentemente eles criaram o Sucumba Promo, o canal oficial deles no WhatsApp que divulga promoções e cupons para você pagar muito mais barato nos jogos, consoles e periféricos. O sorteio vai ser tanto para PlayStation 5 quanto para Xbox Series, e lembrando que são gift cards, então vale a pena participar mesmo se você não liga pra GTA. É só conferir os posts nas páginas do Instagram e no Twitter ou X. O resultado é agora no dia 5 às 21 horas. O link vai estar na descrição do vídeo e no comentário fixado. Mas não é só isso. Foi mal, galera, já foi o sorteio, tá? Nem adianta tentar. Agora com a Copa do Mundo, eles estão fazendo a seguinte dinâmica. Para cada gol do Brasil, eles vão soltar um código para PlayStation no valor do GTA 6 lá no canal do WhatsApp. Mas tem... Ou seja, eles não liberaram nenhum, mentira, eles só liberaram um gift card porque o Brasil só fez um gol no último jogo e a gente foi eliminado. Muito bom, o pessoal tentando ajudar, mas a seleção não ajudou. Ser rápido para pegar, então é só usar o QR Code aqui na tela para acessar. Agradeço a Sucumba Games por apoiar a criação de mais um vídeo. Enquanto Red Dead Redemption 2 teve o orçamento estimado de 500 milhões, rumores indicam que GTA 6 custou no mínimo $1 bilhão. Isso significa que ele precisaria vender pelo menos 15 milhões de cópias para começar a ter lucro. E é tranquilo dizer que ele vai conseguir isso antes mesmo de lançar, se é que já não conseguiu. Cyberpunk 2077 teve uma fração da expectativa de GTA, e mesmo lançando completamente quebrado e sem entregar diversas coisas que prometeu, ele acumulou mais de 13 milhões de vendas nos primeiros 20 dias. Se uma franquia nova com um produto visivelmente inacabado conseguiu tudo isso só na base do hype, imagina GTA, que chegou num ponto que é grande demais para falhar. Isso não é uma aposta vazia, ela é calculada, é alimentada pelos maiores fundos de investimento do planeta. Só que isso tem uma grande consequência. A Rockstar Games pertence à Take-Two Interactive, que também é dona da 2K, que produz franquias como Mafia, Borderlands e jogos de esportes, e da Zynga, que produz jogos de celular. A Take-Two é uma empresa de holding que apenas gerencia e controla o patrimônio de suas subsidiárias, envolvendo as ações e os investimentos. Não é de se surpreender que o modo de operação dela é completamente dedicado a agradar o mercado financeiro. Prova disso é que foi ela que elevou o preço padrão dos jogos AAA de 60 para 70 dólares em 2020, através do NBA 2K21. Depois disso, todas as empresas passaram a cobrar mais. 5 anos depois, a Nintendo deu o próximo passo e precificou Mario Kart World por 80 dólares, alcançando quase 15 milhões de cópias vendidas, apesar de que mais de 80% disso é por conta do bundle com o Switch 2. Um tempo depois, a Microsoft tentou empurrar esse preço com The Outer Worlds 2. É péssimo falar o nome desse jogo, mas falhou tão miseravelmente que teve que reduzir de volta para 70 dólares e mesmo assim o jogo foi um fracasso. Após isso, nenhuma outra empresa havia tentado cobrar 80 dólares porque elas não tinham como justificar esse valor.
Até que no início desse ano, o Bank of America, a segunda maior instituição bancária dos Estados Unidos, pediu para que a Take-Two cobrasse $80 com GTA 6 pelo bem da indústria. E foi exatamente o que aconteceu. A edição padrão de GTA 6 custa $80 ou R$450. Só que, vamos pensar pelo menos por um segundo. Isso é uma completa ilusão. Quando isso acontecer com Call of Duty, jogos anuais de esporte, marcas que possuem uma base de compradores muito forte e completamente alienada, vai vender de qualquer jeito. Mas fora isso, o próximo que cobrar $80 e não for de uma franquia extremamente aguardada com uma reputação muito boa, vai fracassar de forma violenta. Isso é uma tentativa de normalização. Nossa, eu concordo 100% com o Blader aí. Eu acho que algumas franquias até conseguem se dar esse privilégio, né, de conseguir cobrar $80, $100, que pra mim custa $100, gente. A versão básica do GTA 6 não é GTA 6, é muito capada. Mas eu acho que outras franquias não conseguiriam. Por exemplo, Pokémon conseguiria, Mario conseguiria. Mas será que daqui tanto tempo essas franquias vão continuar sendo tão relevantes a ponto de conseguir se manter? Que a gente tá falando de $80, $100, parece que é muito no Brasil, mas lá fora é uma grana absurda pra um jogo. Absurda. Imagina God of War a $100, sabe? Imagina, sei lá, Halo a $100. E olha que eu ainda consigo imaginar que God of War ainda consiga esse valor. Mas outros jogos menores, eu acho que não conseguiria, assim, sei lá, um Power Word da vida. Eu acho que não jamais poderia custar, tipo, $80, $100 as pessoas pagariam. E olha que Power Word é grande. Ou Age of Paris, por exemplo. Sei lá, Deep Rock Galactic Survival. Eu não acho que essas franquias conseguiriam continuar tendo um grande sucesso. Ainda mais que, como tá elevando muito os preços de tudo, já tá tendo um movimento que tá ganhando cada vez mais força do pessoal voltar à pirataria, né? Tanto que eu acho que se eu mostrar pra vocês, o primeiro comentário é justamente isso: se comprar não é ter, então piratear não é roubar. Eu não sei quanto e quantas franquias conseguirão de fato deixar esse valor sem quebrarem. De algo que no geral não faz sentido. E nesse processo, não é só o nosso bolso que vai sangrar, a indústria vai. Ela passa por um dos momentos mais difíceis de sua história. Nunca aconteceram tantas demissões e estúdios fechados. Só nesse mês de junho já foram vários, o que contribui diretamente para o fato de que a tendência... E no momento que eu estou gravando esse vídeo, a Microsoft acabou de anunciar, né, acha charma, 3.200 demissões dos estúdios do Xbox, com 4 fechando. Então assim, os caras não estão sabendo lidar mesmo. É a quantidade de jogos AAA diminuir cada vez mais. O avanço da inteligência artificial e a escassez de componentes tornou tudo muito incerto. Menos empresas estão dispostas a se arriscar porque não existe mais perspectiva de crescimento no mercado de games. E como eles sempre precisam aumentar os lucros a qualquer custo, a solução está sendo cortar gastos e aumentar os preços. Mas é como eu expliquei aqui, GTA 6 é algo completamente deslocado da indústria de games por si só. Esse tipo de esperança de que ele vai aumentar a tolerância dos jogadores vai funcionar para alguns, mas esperar isso em relação ao mercado como um todo é estupidez e só vai adiar o inevitável. Quer uma grande prova de que isso não vai dar certo para as outras empresas? Muita gente está comprando a edição Ultimate de $100 ou R$550 e até mesmo defendendo a existência dela, porque a Rockstar pode. É engraçado porque a comunidade até encontrou nessa foto que divulga a edição Ultimate um adesivo em que está escrito "Compre mais porcarias inúteis". Eles mesmos estão zoando essa situação. Essa coisa de colocar cosméticos e até armas e veículos numa versão mais cara é uma prática comum, até mesmo missões, por mais que eu ache ridículo. Mas estabelecimentos, uma coisa que já existe dentro do mundo do jogo, é basicamente eles dizendo que você não entra se for pobre, escancarando que a versão padrão é uma versão incompleta. Isso é tudo que os jogadores diziam que odiavam por anos, um comportamento que é condenado quando empresas como a Ubisoft e a Electronic Arts o fazem. Mas a Rockstar, pela qualidade dos jogos anteriores e pela promessa do maior jogo da história, tem passe livre. Só que fica o aviso, do jeito que o mercado funciona, se uma pode fazer e as pessoas aprovam, automaticamente as outras também podem. Não se surpreendam caso esse tipo de prática fique ainda pior e cada vez mais predatória nos games, porque toda empresa, lá no fundo, tem a soberba de achar que é uma Rockstar.
Sim, muitas delas vão quebrar a cara porque as pessoas não vão reagir da mesma forma. Mas até tudo isso acontecer, lá se vão mais uns 5 anos de lançamentos tentando inovar em mais formas de cagar na nossa cara. Isso até lembra quando a Capcom cobrou por personagens de DLC no Street Fighter vs Tekken que estavam dentro do disco do jogo. A pessoa literalmente só pagava por uma autorização de poucos megabytes para desbloqueá-los. É quase o mesmo que está acontecendo com os estabelecimentos do GTA 6. Mas nesse caso é pior ainda, porque nem disco o jogo tem. Eu vou coringar. Nossa, essa parte do disco eu acho que é a que mais me pega de tudo, porque aumentar preço é uma coisa que a gente espera por causa da inflação. Mas tem tanta gente defendendo que você não precisa ter o produto que você comprou, que eu acho que eu fico puto, gente. Entraram até no ministério, eu não sei o que foi, mas acho que foi a Erika Hilton que entrou pra a Sony explicar que não vai mais produzir, né, versão mídia física. E daí um monte de gente atacando como se fosse bom a gente pagar por um produto que a gente não vai mais possuir, tipo, tu tá pagando por um streaming, você tá alugando o jogo em vez de comprar pra você, sendo que até hoje a gente comprava o jogo pra nós, e daí a gente vai pagar o mesmo valor e até mais caro pro jogo já deixar de ser nosso. E tem gente defendendo isso, eu fico puto, e eu fico puto mesmo, porque no final das contas, eu pago o Game Pass, né, são pouquíssimos os jogos que eu compro, mas os jogos que eu gosto, eu não só compro, se não tiver uma forma de jogar eles offline, eu dou um jeito, sabe, não é um jeito muito bacana, mas é o meu jeito, porque eu tô pagando por aquilo. E inclusive é muito comum, tá? Hoje em dia muita gente compra o jogo e não joga o jogo oficial. Joga o jogo pirateado mesmo tendo pago. Porque o jogo pirateado roda melhor que o original. Ai, gente, tá foda. Mano, a indústria dos games, o povo que gosta de games, tá realmente apoiando o próprio fim, continuar conseguindo jogar os seus jogos. Caso você não saiba, a edição física, entre muitas aspas, de GTA 6 vai receber apenas um código dentro da caixa para ativação digital e não uma mídia física apropriada. Para muita gente, isso pode parecer nada demais, mas existem vários motivos do porquê a ausência de um disco é um problema grave que afeta todos nós. Já tirando isso do caminho, a inexistência de uma mídia física não tem o objetivo de impedir vazamentos antes do lançamento. Além disso ser só especulação, porque a Rockstar não disse absolutamente nada, isso sempre aconteceu e nunca afetou o desempenho comercial dos jogos dela. Isso só seria um problema para eles se o jogo secretamente lançasse quebrado, o que eu não acho que vai acontecer, mas não é impossível. E outra coisa, um lançamento apenas digital não impede que vazamentos ocorram. Em 2013, a Sony teve que pedir desculpas para a Rockstar porque alguns compradores do GTA V conseguiram acessar arquivos com spoilers pela PSN quase um mês antes. Então não se surpreenda caso algo parecido aconteça. Se fosse apenas por causa dos vazamentos, eles fariam igual ao 007 First Light ou Crimson Desert, que vieram com discos, mas precisavam do patch Day One. Isso impediu qualquer um de jogar antes do lançamento. O problema dessa solução é que sem internet não tem como instalá-los, e isso não os preserva. Só que ainda é melhor do que não ter disco nenhum, e eu já vou explicar por quê. Alguns dias depois dessa revelação, o site Hollywood Reporter, através de fontes internas da Rockstar, afirmou que não existem planos para a produção de uma verdadeira mídia física mesmo depois do lançamento. E isso, que parecia um balde de água fria, na verdade era só uma gota. Eu não esperava que uma notícia muito pior viria enquanto eu fazia esse vídeo. A Sony acaba de anunciar que vai suspender completamente a produção de discos de mídia física a partir de janeiro de 2028, com GTA 6 sendo só o início de um plano que a indústria sempre quis. A esse ponto você já deve saber que uma cópia digital na verdade é só uma licença de uso e que você não é dono do jogo que comprou. Se você ainda não sabe, isso está nos termos de uso que você sempre assina quando compra um jogo. Isso significa que você não pode revendê-lo e não pode emprestá-lo. Além de que, se alguma coisa acontece com a sua conta, você perde os seus jogos para sempre. O mais irônico de tudo isso é que a Sony usou exatamente esses argumentos para defender a liberdade da mídia física quando a Microsoft queria impor uma restrição nos jogos do Xbox One, lá em 2013.
Isso foi uma das estratégias de marketing que fizeram o PlayStation 4 vencer a geração. Mas essa Sony já não é a mesma há muito tempo. Para as empresas vai ser financeiramente maravilhoso acabar com o mercado de jogos usados e nos obrigar a sempre comprar uma cópia nova e eles não terem mais o custo de produzir uma mídia física real. E essa economia não vai ser repassada para o consumidor, eles só vão aumentar a margem de lucro deles, já que mesmo sendo digital, o jogo não é mais barato. Muito pelo contrário, nós ficamos reféns dos preços abusivos pelos quais a Sony já foi processada em vários países da Europa. Não é só... É que a mídia física em si não custa nada, né? Você vai pegar uma... Eu não tenho uma mídia física aqui, mas uma mídia física custa centavos, sabe, para ser produzida. Ah, mas o combustível para levar também é outros centavos, porque ela é super leve, ela quase não pesa. Então, não é uma forma de fato de economizar. É uma forma de controlar quem pode ou não jogar, porque se você compra um jogo usado, você compra muito mais barato. Então, mesmo que você não tenha tanta grana pra jogar no lançamento, você pode jogar depois, sabe? Que alguém já jogou, não quer mais, e que você vai vender pela metade do preço. Esse que é o foda. A indústria de games, ela tá seguindo um modelo que a Nintendo já tá seguindo há um tempo, que é, eu quero controlar quem tem acesso aos games, que os games deixem de ser uma coisa popular pra se tornar um artigo de luxo no futuro. O que é bizarro, na minha opinião, porque os games só se pagam porque eles são populares. A partir do momento que os jogos se tornarem artigos de luxo, como a indústria tá forçando que vai se tornar, mano, vai ser inviável produzir games. Porque uma coisa que custa $1 bilhão precisa de muita gente consumindo pra se pagar. Agora isso não vai ser normal se todo mundo começar a cobrar, sei lá, $200, $300 daqui a um tempo, sabe? O que eu não duvido. Eu não duvido que isso possa chegar um dia. E daí eles vão pagar como? Se a maioria parte das pessoas não vai poder ficar pagando, sabe? $200, gente, é muita grana em um jogo. Sério, $100 já é um bagulho que eu acho muito absurdo. Mas do jeito que tá indo, eu não duvido nada que o próximo GTA vá custar $200. E vai se tornar um artigo de luxo. Só no Brasil que ela mete a faca. Uma cópia física é uma coisa que ocupa um espaço verdadeiro, que pode agregar um valor sentimental. Várias das que eu tenho foram presentes de amigos e de inscritos, ou me lembram de um momento muito específico da minha vida. E mesmo tirando isso, falando de forma 100% racional, ela é um produto nas suas mãos, que você decide o que fazer quando quiser. Enquanto uma digital é equivalente a um serviço sendo fornecido que pode ser alterado e revogado a qualquer momento. Poucos dias depois da abertura da pré-venda de GTA 6, a Sony notificou que vai remover mais de 550 filmes que foram vendidos digitalmente na PlayStation Store. Sim, a pessoa que comprou esses filmes não poderá mais acessá-los. A mesmíssima coisa pode acontecer com videogames. Vocês se lembram que um executivo da Ubisoft falou que nós devemos nos acostumar a não sermos donos dos nossos jogos? Ele já estava avisando o que ia acontecer. Uma outra coisa que eu gosto muito da mídia física é que ela preserva a versão 1.0 dos jogos, aquela que veio pura no lançamento, sem as atualizações. Os fãs de Red Dead Redemption sabem que a versão 1.0 do 2 tem diferenças significantes do estado atual do jogo que são muito interessantes, como o fato de que os gráficos eram levemente melhores, a distância de renderização era maior, a quantidade de animais era diferente e, principalmente, o John não tinha a estrutura facial e corporal do Arthur Morgan. É claro que eles mudaram tudo isso para otimização e correção de bugs, mas se você gosta do jogo, eu recomendo que pesquise sobre isso. Essa aqui pouca gente sabe, a única forma de jogar The Last Guardian a 60 FPS no PlayStation 5 é através da versão 1.0, já que os updates travaram a taxa de quadros a 30 FPS para ele ficar mais estável no PS4. Por ser uma versão antiga, ele acaba travando em 3 partes específicas no PS5, mas é só atualizar, passar dessas partes e reinstalar. O meu amigo Flash do Twitter também deu o exemplo do Elden Ring, que era mais difícil na primeira versão, porque várias mudanças foram feitas no balanceamento dele. O jogo não é a mesma coisa hoje em dia. Se não existisse mídia física, ninguém poderia acessar essas versões. Isso significa que a versão 1.0 de GTA 6 e dos futuros jogos, depois das atualizações, vai ser perdida para sempre, porque não é possível revertê-las em jogos digitais. Talvez isso seja muito interessante para as empresas, porque ninguém mais teria preservado o quão problemático foi o lançamento de um jogo. Fora que ele pode ser censurado de alguma forma e não existir mais evidência para provar, a não ser vídeos da internet que podem ser derrubados. Isso é controle sobre nós e sobre a própria história.
Além de tudo isso, a Take-Two, a Sony, a Microsoft e várias outras empresas atuaram em conjunto contra a iniciativa Stop Killing Games, que exigia que os jogos continuassem disponíveis mesmo depois do fechamento de servidores, e ela tá perdendo essa batalha. Nós estamos perdendo. Essas empresas não operam de maneira isolada. O interesse de todas elas é o consumidor pagar mais caro, receber cada vez menos e se contentar com isso. O mercado financeiro foi comendo os videogames pelas bordas. Tudo isso foi sendo construído ao longo das últimas décadas, desde quando essa passou a ser a forma de entretenimento mais lucrativa de todas. Com tudo o que está acontecendo, eu me recuso a continuar entregando dinheiro de bandeja quando algo que nós sempre tivemos está sendo levado embora. E não é só com videogame, isso está acontecendo com quase tudo. É como dizem, você não terá nada e será feliz. Isso não é o futuro. Isso é o fim. Bom, considerando tudo que eu falei, eu não tô aqui pra dizer que você tá errado em ficar empolgado e comprar GTA 6 ou PlayStation 6. Sinceramente, eu não tenho nada a ver com isso. O meu objetivo é fazer com que você tenha real noção do que tá acontecendo, como e por que as coisas chegaram nesse ponto. O que você vai fazer com esse conhecimento é escolha sua. Mas lembre-se, você pode ficar empolgado com o produto e também criticá-lo. É só assim que as coisas conseguem melhorar. Eu vou ser sincero, eu comecei a fazer esse vídeo aqui só sobre GTA 6 algumas semanas atrás com uma ideia muito mais positiva. Mas as coisas foram acontecendo e não teve como não acabar desse jeito. Eu acho que não quero mais fazer esses vídeos sobre a indústria porque, ultimamente, é só tristeza. E do jeito que as coisas estão andando, não parece que vai melhorar muito. É a primeira vez que eu termino de gravar um vídeo com dor de cabeça. Videogame é bom demais, e eu quero que eles sejam uma fonte de felicidade pra nós. Tudo tem limite. Até a próxima. Gente, se vocês não conhecem o canal dele, vai lá seguir, tá? É muito bom, eu vi um vídeo e assim, eu só queria falar uma coisa sobre a Sony ter tirado vários filmes do seu catálogo, né? Que é uma lei que talvez muita gente não entenda que existe, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Porém, eu só não sei qual que é a diferença de quantidade de um país para outro dessa lei, tá? Mas todos os países do mundo que um dia tiveram locadoras, quando você tem uma locadora, você tem um número máximo de catálogo que você pode distribuir de diversidade. Então, a Netflix, por exemplo, ela não vai tirando os filmes todo mês só porque ela não pagou mais os direitos autorais, porque acabou aquilo. Ela faz isso porque existe um limite de quantos filmes, quantas séries, quantos episódios ela pode ter em cada país do planeta. Se ela passar esse limite, né, desse número, ela tem que pagar uma multa a mais, porque até um tanto limite você paga tal, daí depois desse limite você paga tal mais multa, daí se passa de mais um terceiro limite, fica muito caro, quase que inviável. E isso acontece em todos os países do mundo, não só para streamings de vídeo, mas também para locadoras de jogos. Tanto que a gente vê que a Xbox Game Pass, ele tá crescendo o número de jogos que ele tá tendo, mas uma hora ele pode chegar no limite também, e ele sempre vai ter que estar retirando. Então esse negócio da gente não poder ter acesso à mídia física com o jogo inteiro podendo jogar offline, significa que uma hora ou outra a gente vai começar a perder os jogos, e nós já estamos perdendo jogos. Só que isso vai começar a ficar muito mais frequente. E a única forma que nós vamos ter vai ser por meios não oficiais, que ainda assim é uma coisa difícil de acontecer, porque a indústria está lutando com todas as forças para impedir que você tenha acesso ao que eles não querem que você tenha. Mesmo que alguém tenha comprado aquilo antes, e deveria ser direito da pessoa de passar ou não aquele jogo que foi feito. No mais, me conta aqui embaixo o que vocês acharam, tá? Eu trouxe esse tema um pouco diferente, porque eu tô mergulhando nesse mundo assim, porque eu tô com muito medo que os meus jogos cheguem assim em dólares, sabe? Me conta aqui nos comentários o que você achou e nos vemos no próximo vídeo.